Quero compartilhar uma reflexão bíblica. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado. Quero compartilhar uma reflexão bíblica com você. Deus tem colocado no meu coração, Deus colocou no meu coração para essa manhã, nós meditarmos aqui um pouco sobre a vida de Josué. Sabe, eu tenho recebido, gente, muitos testemunhos nessas últimas semanas. Eu publico algumas delas nos stories. Mas são muitos testemunhos que eu tenho recebido para a glória de Deus. Até coloquei uma expressão de gratidão nos meus stories, de pessoas que estão sendo impactadas através do livro Deixando Marcas no Caminho. Se você me perguntar qual o personagem bíblico que você mais se identifica, eu sempre falo, tem muitos personagens, Paulo, Josué, Davi, etc., Abraão, que inspiram o nosso coração. A minha vida muito foi marcada pela vida de Josué. Sabe, ela é marcada pela vida de Josué, tanto que o meu sermão de prova lá no seminário, há mais de 15 anos atrás, foi sobre a vida de Josué. O livro que eu escrevi, Deixando Marcas no Caminho, foi baseado na vida de Josué. Então, é um personagem bíblico, é um homem de Deus que marcou história e as gerações, que inspira muito meu coração. Ele é um homem que ele teve falhas no processo, sim, no sentido de que pode ter, porque ele era um homem pecador, mas é um homem que você não vê, você vê ele começando bem e terminando melhor ainda, entende? Você vê detalhes de erros no processo para ensinamentos, mas você vai ver que ele é um homem que marca não só a sua geração, mas a Bíblia diz que ele marca as gerações. Depois que ele morreu, as pessoas continuaram seguindo aquilo que inspirou o coração dele, o Deus dele, sem pressão. Então eu quero trazer aqui para vocês nessa manhã apenas 3 aspectos, dentre tantos que eu falo, no livro eu falo de muitos aspectos, mas eu quero falar sobre 3 aspectos aqui, 3 princípios da vida de Josué, que fizeram com que ele fosse um homem que marcasse a sua geração, a sua família. Por que Josué é um homem que me inspira? Porque ele é um cara que conquista as coisas, ele realiza sonhos, projetos ousadíssimos, porque ele pega um povo, gente, que está no deserto. Ele pega um povo que é murmurador, um povo que é de dura serviço, um povo que ficou 40 anos no deserto, deu tanta dor de cabeça para Moisés. Ele pega esse povo que 40 anos rodeando ali no deserto e faz com que esse povo coloque os pés sobre a promessa. Ele é o cara que faz acontecer, ele é um realizador. Esse camarada, ele conquista posses, ele conquista terras. O muro de Jericó é derrubado. Olha só, o muro de Jericó é derrubado não com dinamite, não com tanques de guerra, mas com instrução e direção, estratégia do céu para ele. Rodeia um dia silenciosamente com todo o povo, rodeia no segundo dia essa cidade mais uma vez, no 7º dia rodeia 7 vezes e no final deu um grito, toca o chofar, toca a trombeta, dá um grito ao Senhor e essas muralhas caem. Ele mandava esse comando, ele dava esse comando pro povo e o povo seguia o comando. Gente, imagina só, rodear uma cidade em silêncio, que era a ordem de Deus. O povo fazia isso. E o povo gritou acreditando que a muralha ia cair e a muralha caiu. Coisas extraordinárias aconteceram através da vida de Josué. Ele conquista Jericó. Tem um episódio que ele está no meio de uma batalha, porque ele é um general de guerra, ele está no meio da batalha. E a Bíblia diz que estava já escurecendo e Josué faz uma oração para que ele pudesse estender aquele dia, que o Senhor estendesse aquele momento de sol ali para ele poder continuar a batalha e completar a batalha. Deus paralisa a rotação da terra, gente. A rotação da terra. Deus paralisa a rotação. Imagina, a Terra está girando, está acontecendo, o mundo está acontecendo, a Terra girando. Deus para a rotação da Terra, o universo inteiro, para Josué ganhar uma batalha. Isso é comprovado cientificamente pela NASA. Um estudo feito pela Faculdade de Israel comprova essa paralisação da Terra no período de Josué. Olha como esse cara era conectado com o céu, conectado com Deus. E ele conquista, ele ganha essa batalha. Olha só,
E o que é que me marca muito na vida de Josué? Pastor, por que você escolhe tanto a vida de Josué? Porque ele é um cara altamente realizador, ele é um cara que conquistou posses, dividiu herança, mas principalmente deixou um legado. Porque o camarada chega no final do seu livro, em Josué capítulo 15, ele chega no final do seu livro e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala ele reúne o povo e fala: gente, conquistei, distribuí as heranças, as tribos, vocês estão todas aí com as terras que Deus prometeu, a terra que emana leite e mel. Ele foi o líder que conquistou tudo isso. E aí ele chega pro povo e fala assim: vocês podem ficar à vontade para servir o Deus que vocês quiserem. Se vocês quiserem servir o Deus do amorreus, os deuses dessas terras, vocês podem ficar à vontade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que extraordinário acontece aqui. Olha o que de extraordinário acontece aqui. Ele dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele é um cara que conquista posses, que realiza sonhos, que vive promessas, mas não perde a família no processo. Ele é um cara que conquista sonhos ousadíssimos. Um cara que realiza, que conquista promessa, mas não perde a família no processo, não perde o relacionamento com Deus no processo. Pelo contrário, ele é um cara de íntima comunhão com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a família servindo ao Senhor, e a geração, ele impacta, ele influencia a geração. Tanto que a resposta da geração em Josué 24, né, que é o texto final, quando ele despede ao Senhor, eu quero deixar esse texto para você, que é o encerramento dessa história de Josué. Tanto que a geração diz assim: nós queremos servir o seu Deus. Na liberdade que eles tinham para fazer o que quiserem, eles falam: não, nós queremos servir o mesmo Deus que Josué. O camarada contagia pessoas com sua vida, com seu caráter. Então é uma inspiração. É uma inspiração. É um cara que conquista as coisas sem perder a família, conquista as coisas sem perder o relacionamento com Deus, porque hoje o que a gente vê? Muitas pessoas às vezes correndo atrás de sonhos, de projetos, a família está em frangalhos, a família está em bancarrota, está destruída, tanta gente às vezes buscando atrás de projetos, mas a vida com Deus do camarada é uma vida rasa, é uma vida fraca, ele não tem relacionamento com Deus. Ele só está pensando nas coisas da terra. O que a gente vê hoje é isso. É uma pessoa que às vezes para conquistar as coisas sobe em cima de outros. Agora Josué não. Josué, o relacionamento com Deus torna cada vez mais crescente. A sua família toda vai servindo ao Senhor. Caminha com ele durante todo o processo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O cara era sacerdote lá. E a geração, toda a sua geração é impactada. As pessoas, a sociedade, as pessoas com quem ele convivia, os líderes, eram impactados. Eu quero servir o mesmo Deus que Josué. E eu vou ler esse texto para você e vou trazer os 3 princípios. 3 princípios da vida de Josué, que se a gente colocar em prática, nós vamos caminhar, trilhar para ser pessoas como Josué foi. Olha só, agora pois, vou ler aqui, Josué 24. Josué 24, vou ler os versos aqui, a partir do verso 14, que diz assim, quando ele termina de conquistar, distribui as posses, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Tá falando pro pessoal, vocês devem servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal, agora se vocês não quiserem, parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vocês podem ficar à vontade. O meu conselho para vocês, o que Josué está falando aqui é assim: o meu conselho a vocês é que vocês sirvam a Deus com integridade, com sinceridade, como eu servi. Mas vocês podem ficar à vontade. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, o Deus desse povo aí que você está na terra deles, ou da terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só a resposta do povo no versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Longe de nós, Josué. Nós queremos servir ao mesmo Deus que você.
porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre os povos pelo meio dos quais nós passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor. O que eles estão falando? Josué, como você e a sua casa vão servir o Senhor, nós, toda geração, nossa, toda a sociedade também vai servir ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Pois Ele é o nosso Deus. E aí você pode depois seguir nesse texto de Josué 24, eu li apenas do verso 14 ao verso de número 18, mostrando o porquê que a vida de Josué me impacta. Por que a vida de Josué é uma inspiração? Tanto que vou falar para vocês aqui os três princípios dessa manhã para a gente poder viver como Josué viveu. Esses 3 princípios. Eu esqueci hoje de falar aqui para você compartilhar a live, apesar de que o pessoal já faz isso aí porque tem abençoado muita gente. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe aí essa live para poder abençoar outras vidas. Seja um missionário agora, seja um instrumento de Deus, porque pessoas que entram na live, eu recebo muitos testemunhos de pessoas que entram na live no momento do devocional, no momento da reflexão bíblica, e essas pessoas ali, elas são impactadas pela palavra de Deus. Então, o que a gente aprende com a vida de Josué? Esse camarada que não só conquistou coisas, mas construiu um legado. Deixou um legado para sua família. Relacionamento com Deus crescente, relacionamento com a família estabilizado no Senhor. E ainda um homem que inspirou a sua geração. A sociedade foi inspirada. Conquistou e um homem que influenciou. Tem até um capítulo do livro que eu falo só sobre a vida de Josué, onde eu escrevo várias coisas. Tem aqui, ó. Inspire-se. A história de um homem que marcou gerações. Realmente, Josué é uma inspiração. E quais são os 3 princípios, com base aí nisso que nós estamos falando, dentre tantos e tantos e tantos? Eu nem vou falar das marcas da vida de Josué, não, que é o ápice do livro. Eu só quero falar para você aqui de 3 princípios do início da trajetória dele que nos inspira. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, é sobre as habilidades e experiência do início e as oportunidades do futuro. Não despreze os pequenos começos. Anote aí. Primeiro princípio que eu aprendo aqui, ó. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as suas experiências vivenciadas no início da sua história. Anote aí. Não despreze os pequenos começos. Um princípio de quem conquista coisas relevantes na vida e marca a sua geração é: não despreze os pequenos começos. Não desprezes os pequenos começos. Por quê? Você vai ver que Josué, quando você lê Josué capítulo 1, tem uma marca muito legal na vida de Josué que diz que Josué, ele é um servidor de Moisés. Capítulo 1 já fala assim no verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, de Moisés. Desde o início da caminhada, gente, a gente vê Josué ao lado ali de Moisés servindo, somando. Muitos estudiosos entendem que Josué, por ele ter sido escolhido, por exemplo, em Êxodo, capítulo de número 17, se não me falha a memória, quando ele entra ali na batalha, né, para poder guerrear, e Moisés, Arão e Hu fica ali de cima, orando, intercedendo, né, enquanto a batalha está sendo ganha lá embaixo, você vai ver Josué, na primeira batalha que o povo de Israel enfrentou no deserto, Josué é chamado justamente para essa missão, Êxodo 17, verso 9. Josué é quem escolhe os soldados, é Josué que lidera o exército, é Josué que vai à frente dessa primeira batalha. Então você vai ver que Josué ele começa ali servindo. Você vai ver que Josué começa, enquanto Moisés está lá no monte, ele vai sobre a ordem de Moisés para o campo de batalha. Ele vai servir. Uma experiência, muitos estudiosos entendem, eu até anotei aqui, ó, alguns estudiosos acreditam na possibilidade de Josué ter treinamento militar no exército de Faraó, ou seja, quando estava lá, por exemplo, lá no
no Êxodo ainda, quando eles estavam no Egito, muito provavelmente Josué, dentro daquele povo dos escravos, ele deve ter tido um treinamento militar, porque quando ele vai para o deserto, ali quando eles estão no deserto, quando o povo é liberto, ele assume, ele é um estrategista de guerra, ele é um cara que vai à frente da batalha. E esse início de Josué, desde o processo de escravidão, desde o início da entrada ali no deserto, nos mostra como Josué, ele é um camarada que o início dele, mesmo não sendo tão visto, mesmo estando no campo de batalha direto e não como líder, constrói um legado, começa a construção do legado ali. Então a gente precisa, isso nos faz perceber, gente, que as experiências, entenda só, as experiências que nós vivenciamos desde o início da nossa história, elas podem ser extremamente valiosas, verdadeiras oportunidades de Deus que nos colocarão no futuro que Deus tem para a nossa vida. Oportunidades para oportunidades no futuro. Então as experiências que ele teve provavelmente lá com o Faraó, no que tange a ser treinado lá, serviam para o futuro. As experiências que Moisés teve por ser criado dentro do palácio de Faraó, teve experiência para ele no futuro. O que isso significa? A gente não pode desprezar os pequenos começos. Não trate, anote isso aí, ó, não trate com insignificância como insignificante as experiências e aprendizados do início da sua carreira. Não trate como insignificante as experiências do início do seu ministério. Não trate como insignificância as experiências da sua vida. Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então nada que acontece no nosso passado, as dores que aconteceram, preste atenção no que eu vou aplicar para o seu coração, as dores que aconteceram no seu passado não foram para te matar, mas foram para te fortalecer. Talvez você está pensando em traumas que acontecem, em situações difíceis que aconteceu com você no passado, e você carrega isso como trauma. Ei, Deus está te permitindo essa dor para se tornar como um remédio na vida de outros. A sua dor é para tornar em cura na vida de outros. Talvez você viveu uma experiência desafiadora no seu casamento. Deus quer transformar essa experiência desafiadora no seu casamento para que você restaure outros casais. Porque Deus transforma a maldição em bênção. O apóstolo Paulo, gente, se tornou um dos homens, é um camarada extremamente culto. Ele foi treinado, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. E Deus usa essa experiência do passado dele, de ser um cara altamente intelectual, para escrever a maioria do Novo Testamento depois da sua conversão, inspirado pelo Espírito Santo. Então não trate as coisas dos ambientes onde você está hoje como comum. O que eu posso trazer como aplicação para a sua vida nessa manhã? Uma aplicação para sua vida. Eu não sei se qual o local que você trabalha hoje, qual que é o cargo que você trabalha hoje, mas não importa se você está lá embaixo, não, ao nível de hierarquia, não importa se você está dentro da sua igreja, por exemplo, fazendo algo que é aparentemente simples aos olhos humanos. Mas faça isso com excelência, faça como Josué, vai para frente da batalha, não despreze os pequenos começos. Faça isso com excelência, porque isso faz parte da construção do seu legado. Hoje eu sou pastor de uma igreja. Hoje eu tenho pastores em que eu lidero pastores. Tenho uma equipe pastoral que caminha comigo. Tem dentro da igreja em que Deus me deu a alegria de plantar na cidade. Eu tenho hoje pastor de jovens, tenho pastor de casais, tenho pastor da nossa congregação que toma conta de outras áreas também. Mas quando eu olho para trás, eu sempre servi ali, eu tocava na igreja. E na área em que eu estava tendo, de tocar, de ajudar ali na limpeza, de ajudar, fazendo sempre com dedicação. Sempre com dedicação. Porque isso constrói o nosso caráter, constrói o nosso legado. As pessoas que passaram, eu trabalhei, por exemplo, na agência de Correios, eu trabalhei como office boy. Até hoje, olha pra você, a pessoa que era dona dessa empresa, que era uma empresa de móveis, quando eu logo no final da minha da adolescência, pro início da minha juventude, eu trabalhei como office boy numa empresa de móveis da cidade. Essa mulher que era dona dessa empresa,
dessa empresa, hoje ela é uma das pregadoras que Deus confirmou tantas vezes naquele ambiente, o meu chamado naquele ambiente lá onde nós estávamos juntos. Hoje é uma pessoa em que já pregou lá na nossa igreja, é uma verdadeira missionária, uma pessoa que nós caminhamos juntos hoje no sentido de expansão no reino de Deus. Ela tem um ministério itinerante, prega, tal, e é uma pessoa que nós temos aí um compromisso, uma aliança com a família. Então, imagine se eu tivesse sido um funcionário ruim lá, entende? Imagine se eu tivesse sido um funcionário ruim no passado. Imagine se eu tivesse sido um office boy que eu era, mas que enrolava, que não chegava no horário. Então, não despreze os pequenos começos, e anote isso aí, não são desprezes os pequenos começos da sua vida, e perceba que as experiências que você vivenciou no início da sua história pode ser extremamente valiosa para as oportunidades que virão no futuro. Então, meu irmão, não importa o local, não importa o cargo, não importa a esfera que você esteja atuando, seja ministerial, seja na família, seja no ambiente profissional, faça o seu melhor. Dedique o seu melhor, porque isso faz parte da construção do legado, daquilo que Deus vai confiar nas suas mãos no futuro. Eu tenho uma frase no livro, olha, anote essa frase, é uma frase do livro que Deus inspirou o meu coração. Anote essa frase, ó. Anote isso aí, ó. A um homem que honra as pequenas responsabilidades do presente, Deus confiará grandes conquistas do futuro. Anote isso aí. Exatamente, Cássia. A Kátia colocou aqui, ó. Faça tudo com excelência, pois os pequenos começos ajudarão a construir o seu legado. Exatamente. Olha aí, ó. Anote essa frase aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Vê se dá pra você ver, ó. Se você quiser tirar a foto, printar aí, ó. Uma parte do livro aí. A um homem que honra as pequenas responsabilidades do presente, Deus confiará grandes conquistas do futuro. Pessoal do Instagram, olha aqui, ó. A um homem, tá pegando aí, ó. A um homem que honra as pequenas responsabilidades do presente, Deus confiará grandes conquistas do futuro. Você lembra de Davi, gente? Davi, antes de ser rei de Israel, ele era o quê? Davi, antes de ser rei de Israel, ele cuidava, o texto bíblico diz que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Poucas ovelhas. O cara que se tornou rei de uma nação. Um rei ovacionado e admirado até hoje pelo povo de Israel lá. Pelos judeus. Ele tomava conta de poucas ovelhas. Mas era um cara que era comprometido com as poucas ovelhas. Era pouca ovelha, mas ele encarou leão. Ele matou leão para defender essas ovelhas. Eram poucas ovelhas, mas ele encarou o urso, matou... Quem de nós encararia um leão e um urso para defender poucas ovelhas? Ele vai para levar o queijo lá para os seus irmãos que estão diante de Golias, e ele é um camarada responsável. Ele deixa alguém tomando conta. O povo está reunido lá para ser ungido lá com Samuel, ele está lá do trabalho. Qual que é a página do livro? Quem tem um livro pode acompanhar. Eu estou falando na página 51, tá? A partir da página 48. Tem muita gente que tem um livro, você pode acompanhar no livro que eu estou falando. A partir da página 48. Então o primeiro princípio é justamente isso aí. Faça com excelência. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Aonde você está, faça com toda dedicação, com toda excelência. Isso, a frase que eu citei está na página 51. Segundo princípio, vamos lá para caminhar para o encerramento. Eu falei que eu ia falar 3, vou falar os 3 aqui, mesmo que não dê para mergulhar em todos, depois eu mergulho em todos. Segundo, faça conexões, que é a página 49, que fala sobre o network dele. Princípios e conexões assertivas. Faça conexões assertivas. Faça conexões assertivas. O que isso significa, gente? Conecte-se com pessoas que estejam alinhadas com o propósito de Deus da sua vida. Conecte-se com pessoas que estejam alinhadas com os propósitos de Deus da sua vida. Ok? Conecte-se com pessoas que estejam alinhadas com o propósito de Deus da sua vida. Você vai ver aqui, ó.
o êxito extraordinário de Josué estava atrelado o quê? Aos princípios e posturas imprescindíveis adotados por ele durante todo o processo. Vou ler aqui para vocês, ó. E uma delas é se conectar com a pessoa certa. Então, primeiro princípio que nós falamos, não despreze os pequenos começos. Segundo, se conecte com pessoas certas. Faça conexões assertivas, se conecte com pessoas certas. Então Josué tinha, por exemplo, Moisés escolheu 12 líderes. Josué era uma parte dos 12 líderes. Josué não se conecta com os líderes que são murmuradores, como os 10 dos espias. Josué não se conecta com a maioria da multidão lá que estava fazendo bezerro de ouro quando Moisés estava lá em cima no monte. Ele estava no meio do monte aguardando Moisés, ao lado, esperando ali Moisés, ombreado com Moisés. Ele não faz conexões com gente que murmura, ele não faz conexões com gente que não estava alinhado estava alinhado à desobediência, que estava alinhado com desobediência. Ele não faz conexões, ele faz conexões com quem? Ele faz conexões com Moisés. Tanto que a Bíblia diz que ele é servidor de Moisés, ele se coloca ao lado de Moisés para poder servir. Olha aqui, eu coloco aqui, ó, não vemos Josué andando ao lado de outros líderes que se posicionavam como murmuradores. Ele não se conecta com gente que é murmurador, ele não se conectava com gente que é ingrata no trajeto, mas com Moisés, que tinha intimidade com Deus e princípios nobres da vida. Ele se conecta com quem? Com um cara que falava com Deus face a face, que era Moisés. Um camarada que estava movendo sobre a obediência da palavra. Então, se você e eu queremos construir um legado, se você e eu queremos, de fato, deixar marcas no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa família e ter uma vida com Deus abundante do início ao fim do processo, nós precisamos nos conectar com pessoas que, de fato, estão alinhadas com o propósito de Deus na nossa vida. Ele se conecta ali com Moisés. Eu estava estudando sobre a vida de Josué, segundo os estudiosos, o nome de Josué aparece no deserto 27 vezes. 27 vezes aparece o nome de Josué no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia ali, né? Sobretudo ali depois de Êxodo. E sempre que nós olhamos para Josué, ele está próximo a Moisés servindo. Onde Moisés ia, Josué estava ali acompanhando. Nas batalhas, no monte, Josué estava presente. Eu até destaco aqui 3 textos em Êxodo 24, 13, Êxodo 32, 17, Êxodo 33, 11, mostrando que Josué está na cola de Moisés. Então, mesmo antes dele assumir a liderança, gente, ele já deixava marcas positivas servindo ali Moisés. Servindo a Moisés. Então, ó, eu coloco aqui um fechamento desse trecho para a gente passar para o terceiro e último princípio. Ó, no processo de realização de projetos e construção de legado, é extremamente importante fazer conexões com pessoas que estejam aliados aos propósitos de Deus na sua vida. Você está fazendo conexões com quem está alinhado aos propósitos de Deus na sua vida? Conectar-se com pessoas que o inspiram na caminhada com Deus. As pessoas que você se conecta inspiram a sua caminhada com Deus. Conectar-se com pessoas que têm princípios e valores alinhados com Deus. Porque Provérbios 13, 20 diz que quem anda com sábio, preste atenção, sábio se tornará. E quem é companheiro de insensatos acabará mal, gente. Então a Bíblia está falando, a gente precisa se conectar com quem está alinhado com os nossos princípios, com os nossos propósitos, porque nós somos influenciados pelas conexões que nós fazemos. Pelas conexões que nós fazemos. Lembra aí que eu até cito aqui no livro, Jim Rohn, empreendedor e palestrante norte-americano, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Eu preciso, pastor, eu vou fazer escolha, acepção de pessoa. Não, meu irmão, seja inteligente, entenda o que eu estou falando. Você precisa amar todo mundo. A Bíblia diz que a gente precisa amar até os inimigos. A gente precisa amar a família, a gente precisa amar todas as pessoas, até os inimigos, até o que nos persegue. Nós precisamos amar todas as pessoas, mas nos conectarmos com quem está alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Com pessoas que têm princípios nobres. Olha para você ver, Josué, um cara que era lá servidor de Moisés, conectou com Moisés, se tornou um líder que marcou gerações. Pedro, quem era Pedro antes de se conectar com Jesus, gente? Um pescador, um cara que a gente talvez nem ouviria falar. Quem é Mateus? Talvez um camarada que a gente nem ouviria falar, um cobrador lá, um cara que trabalhava como funcionário público dos romanos. Se a gente pensar, eram pessoas comuns, mas quando eles se conectaram com Jesus, se tornaram homens que marcaram a história.
Você e eu precisamos e devemos, somos convocados a amar todas as pessoas, mas a gente precisa se conectar. Conectar, gente, é isso aqui, ó. Quando eu falo com você assim, se conecte, você entra dentro aqui, ó, da rede. Conecte na live, você tá entrando para dentro desse ambiente. Quando você vai conectar um cabo, é um cabo entrando no outro. É isso que eu tô falando de conexão. Quem é que você vai andar lado a lado? Quem é que você vai conectar? Viver em proximidade mesmo. Você precisa selecionar, você não pode conectar, entregar o seu coração, os seus sonhos, os seus projetos com pessoas que não estão alinhadas ao propósito de Deus na sua vida. Tá fazendo sentido? Podemos encerrar com o último tópico? Eu falei 3, na verdade aqui tem muito mais, né? Olha só Provérbios 22, anote esse texto, gente. Provérbios 22, 24 a 25. Provérbios capítulo 22, verso 24 a 25. Vou encerrar aqui em 5 minutos. Não te associes com o iracundo, gente que é irada, estressada. Nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Olha só, não ande com gente iracundo, gente que a ira governa o coração dele, pessoas que são revoltadas com a vida, que tem gritaria nos lábios, que são desrespeitosas com os outros, nem com o homem colérico que vive em cólera, raivoso, impaciente. Está dizendo aqui, para que não aprendas as suas veredas e não enlaces a tua alma. Provérbios 22, 24 e 25. Olha o que Provérbios 24, 1 diz. Provérbios 24, 1 diz: não tenha invejas dos homens malignos e nem queira estar com eles. Homens malignos, Provérbios nos dá como conselho de sabedoria. Nem queira estar com eles. Eu gosto muito, vocês sabem, por exemplo, o reverendo Hernandes, ele tem uma citação dizendo sobre isso, sobre esse network, essa conexão com pessoas certas. Ele diz assim, ó: se andarmos com pessoas íntegras, honestas e piedosas, refletiremos o caráter delas em nossa vida e seremos bem-aventurados. Mas se nós nos unirmos a pessoas insensatas, perversas e más, acabaremos comprometidos com essas mesmas atitudes e transtornaremos a nossa vida. E aí ele segue: busque amigos verdadeiros, amigos que o inspirem a viver mais próximo de Deus. Porque as nossas amizades dizem muito a nosso respeito. Anote isso. As minhas amizades, as minhas conexões profundas. Na vida a gente tem conexões profundas e conexões superficiais. As minhas conexões profundas, as minhas amizades, elas dizem muito ao meu respeito. Porque a gente acaba se aproximando daquelas pessoas que parecem muito com a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa avaliar quem eu estou me conectando, eu preciso avaliar com quem está conectado comigo, porque ali, na verdade, está refletindo o meu caráter. Nós refletimos aqueles com quem nós andamos. A minha mãe falava há muitos anos atrás, quem anda, como é que é, gente, o ditado, quem anda com porco, farelo come. Então, se você quer saber se você faz parte de pessoas sábias, avalie quem são as suas amizades mais próximas. Conviver com todo mundo, mas relacionamento de proximidade tem que ser com pessoas alinhadas com o nosso propósito. Conecte-se, anote essa frase aí, ó. Conecte-se com quem é conectado com Deus. Expanda aí esse network seu. Quem são seus melhores amigos? Último princípio, vou encerrar agora. Só vou citar o último princípio e a gente mergulha depois sobre ele. Só para você, eu falei que é 3, nós vamos fazer 3 então. O último princípio. Agregue valor e sirva por amor. Agregue valor e sirva por amor. A Adriana está colocando aqui, ó, os idênticos se atraem. É verdade. Conecte-se com quem é conectado com Deus. Terceiro princípio, agregue valor na vida das pessoas e sirva por amor. Agregue valor e sirva por amor. Então, esses são os 3 princípios aí que eu quero deixar nessa manhã. Os 3 princípios. O primeiro deles foi o quê? Não despreze os pequenos começos. Então, aonde você está hoje, não espera o nível, independente do nível que você esteja, faça o seu melhor. Isso está construindo o seu legado lá na frente. Segundo, faça conexões com as pessoas certas. Faça conexões assertivas. Conecte com as pessoas que vão inspirar a sua caminhada com Deus. E terceiro, agregue valor na vida das pessoas e sirva por amor.
Eu estava estudando a palavra servidor de Moisés, a palavra servidor que Josué carrega. Servidor de Moisés, todo tempo o texto está assim. Josué, servidor de Moisés, Josué, servidor de Moisés. Eu estava estudando essa palavra no original grego. E olha só o que o hebraico diz, a tradução dessa palavra. Essa palavra é usada, ó. Eu até coloco no livro aqui, ó. Denota a ideia de uma pessoa que é legalmente livre e mesmo assim atua numa relação de serviço com a outra. Ou seja, a pessoa tem liberdade, ela não está fazendo aquilo por obrigação, mas mesmo assim ela ama servir o outro. Gente, você quer conectar na vida de alguém? Eu até falei isso nos stories ontem. Ah, eu quero criar, pastor, então uma conexão, eu quero fazer um network, eu quero conectar com uma pessoa tal, é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa tal. O que eu tenho que fazer? Sirva essa pessoa. Porque hoje as pessoas pensam às vezes em network, em se conectar com pessoas que elas se inspiram. Às vezes ela quer chegar perto da pessoa para sugar. Quer sugar o dinheiro da pessoa, só fica pedindo para a pessoa, sugando ali o tempo da pessoa, sugando o que a pessoa pode dar. Ei, Josué se coloca ao lado de Moisés como servidor. Livre, o camarada poderia não servir, poderia fazer outra coisa lá na comunidade de Israel, mas ele decidiu servir livremente. Isso é o original hebraico, nos diz isso. Ele decide servir espontaneamente, de forma espontânea. Não por imposição, ele tem iniciativa, ele tem prazer em servir o seu líder. Gente, se você começar a servir as pessoas, não só a pessoa que você quer se conectar, mas as pessoas que estão à sua volta, servir na sua família, servir na sua casa, seja lavando a louça, servir no seu ambiente de trabalho, servir o seu colega de trabalho, servir o seu gerente, além daquilo que você já é pago para fazer. Além daquilo que você é pago para fazer. Porque o servidor aqui é um camarada que ele servia espontaneamente, ele não era obrigado, ele não estava sendo pago, vamos assim dizer, para fazer aquilo ali, não. Ele não servia por imposição, ele servia por liberdade de servir, de amar. Então comece a servir nos ambientes em que você está e você vai ver o quão extraordinário a sua vida vai marcar as pessoas e você vai construir um legado na sua geração. Servir é se parecer com Jesus. O mais alto grau de liderança é alcançado no servir ao outro, diz o pastor e grande líder John Maxwell. O que Jesus veio? O maior líder de toda a história, Jesus. O que ele fez? A palavra de Deus nos diz que ele veio para servir e não para ser servido. Para servir e não para ser servido. Tá descarregando aqui minha bateria do computador aqui. Deixa eu finalizar com vocês. Esqueci de colocar a tomada. Mas vamos lá então. Vou encerrar aqui com vocês. Queridos, pegou esses 3 princípios? Aplique na sua vida. Faça conexões assertivas, não despreze os pequenos começos e agregue valor e sirva por amor às pessoas que te cercam. Certamente são princípios em que vão marcar tremendamente a sua vida, vão construir um legado e vão te fazer semelhante como Josué e como Jesus da caminhada. Inclusive o nome Josué é no hebraico. Sabe a tradução do nome de Josué para o grego? Jesus. Ah, Jesus, que maravilha. Vamos lá? Coloque esses 3 princípios em prática. Faça com excelência o lugar onde você está hoje. Faça conexões assertivas. Olhe quem está do seu lado. Se não estiver alinhado com os seus propósitos, comece a avaliar as suas amizades. E agregue nas pessoas e sirva por amor nos ambientes em que você está. Todas as pessoas, sirva por amor. Eu tenho certeza que você vai deixar um legado inestimável na sua geração. Tenho certeza que você vai deixar marcas no caminho. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor fez. Quero te agradecer, ó Deus, por esses 3 princípios da vida de Josué e quero pedir que o Senhor venha fazê-los tornar realidade na vida de cada um de nós que estamos aqui. Que possamos, ó Deus, no ambiente onde a gente está, ó Deus, se a gente estiver limpando, ó Deus, a igreja, se estiver, ó Deus, trabalhando seja o cargo diante dos homens o mais simples possível, que nós façamos como Davi fez, como Josué fez, como todos os homens que passaram na história fizeram, ó Deus, fazer com dedicação, com excelência, com amor, porque isso está construindo o nosso legado. Não vamos desprezar os pequenos começos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, ó Deus, a avaliar quem está, ó Deus, de fato caminhando com a gente. O Senhor, ó Deus, amou todas as pessoas, o Senhor amou o mundo, mas o Senhor andou lado a lado com as pessoas que estariam alinhadas com o propósito do céu na sua vida. Sim, Deus, nos ensine sobre isso, nos ensine sobre isso.
Pai, em nome de Jesus, a podermos, ó Deus, andar com pessoas que estão conectadas com o propósito do Senhor na nossa vida. E, ó Deus, sobretudo, nos desperte para servir, para agregar valor na vida das pessoas. Que a gente passe, que o Senhor tire essa geração de sanguessuga, de gente que só chega para sugar o outro, Deus, mas que nós possamos se posicionar na vida do próximo, seja no ambiente familiar, profissional, eclesiástico, onde for, para poder agregar, para servir e para agregar valor na vida dessas pessoas. Muito obrigado. Eu entrego, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos, que nós tenhamos um final de semana, ó Deus, marcado por experiências com o Senhor abençoadíssimos, em nome de Jesus. Amém e amém.